Ninguém merece fazer só story chato, que ninguém se interessa, que não tem um engajamento, né? É certo que a gente não pode depender da motivação para trabalhar, mas fala a verdade, você se sente muito mais motivado quando tem alguém que acha sua sequência de stories mais interessante, né? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, eu me chamo Anne, sou uma das sócias aqui da Time Digital. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer stories mais interessantes. Se você gosta de temas como esse, já aproveita e curte aqui esse vídeo, compartilha com um amigo e se inscreve no canal. Estar profissionalmente no digital e não fazer stories é basicamente assinar o contrato de falência da sua empresa ou do seu projeto. Isso é um fato, a gente já vem falando sobre isso aqui no canal há um tempo. Mas tá, se eu preciso produzir conteúdo nos stories, mas ninguém engaja comigo, como fazer? Primeiramente, você precisa pensar em um conteúdo que seja interessante, atrativo para sua audiência. Mas é claro, isso só vai funcionar se você tiver no seu perfil a audiência certa. Mas você paga para outra história, então se você quiser saber como identificar que a galera que está no seu Instagram é realmente a galera que está alinhando com a sua persona, deixa aqui nos comentários que a gente pode gravar esse vídeo. Bom, vamos lá. Gravar stories atrativos, como fazer? É certo que a produção de conteúdo no feed tem diminuído e tem intensificado muito as sequências longas nos stories. E o que a gente observa hoje é uma movimentação de que todo mundo basicamente está copiando o que outras pessoas fazem, mas não está tendo os resultados que as outras pessoas têm. O motivo disso é muito simples, você não pode copiar algo que você está vendo apenas na pontinha do iceberg. Você tem que entender o contexto por trás. Ter uma estratégia para postar no Stories é fundamental para que tenha engajamento e a conversão em vendas, que geralmente é o objetivo final de todo mundo que empreende no digital. Mas fazer sequências interessantes é a chave desse vídeo. Mas eu vou te dar dicas para você fazer stories magnéticos em que as pessoas não vão cansar de te ver. Vamos lá! A primeira dica é se atentar aos horários. É certo que você precisa produzir bastante conteúdo nos stories, em volume mesmo que eu falo, mas precisa ficar bastante atenta aos horários. Anne, tem algum horário que é melhor, tem algum horário que eu não posso? Não é sobre isso que eu tô falando, mas sobre postar um grande volume de stories no mesmo minuto. Isso não é legal, porque o que é que as pessoas tendem a fazer? Passar os stories, pular tudo, não ver nada, e isso leva seu engajamento pro ralo. Alinhado a saber o que falar, você tem que saber como transmitir essa mensagem. Então, poste stories ao longo do dia e faça sequências em que as pessoas proporcionem um engajamento, então coloque sempre um sticker de interação e não conclua um assunto facilmente. Então, você postou um story de bom dia, no story seguinte você faz uma pergunta ou começa a falar um pouquinho da dor daquela pessoa, então você começa a gerar uma identificação e aí depois você já dá o resultado, dá a solução, encerra aquele ciclo. Não. Faça dos stories uma ferramenta em que você consiga escrever uma história, contar uma história. Isso vai ser muito mais interessante do que você ficar apenas na frente das câmeras no seu story, tagarelando com assuntos aleatórios ou também sendo um professor chato que só passa um conteúdo e vai embora. Não é disso que as pessoas gostam. Então as sequências são importantes, mas elas precisam ser espaçadas ao longo do dia, ter stickers de interação do próprio Instagram, então proporcione que as pessoas comentem no direct, que elas respondam aquele story, que ela responda uma enquete, que ela fale na caixinha, enfim. E também não concluir o assunto muito rapidamente. Você precisa despertar o desejo, a curiosidade, a identificação dessas pessoas. Outra coisa muito importante que eu vejo pouca gente falando sobre isso, mas que me parte o coração sempre que eu vejo é: tenha cuidado com a estética. Você não precisa ser um profissional do design, mas você precisa ter bom senso. Então fique atento à cor que você usa no seu BG, né, no seu background, e a cor da fonte escolhida. Se a fonte escolhida combina o que você está falando, se tem uma imagem que está gritando e ninguém entende o que é a imagem, ninguém consegue ler o texto. Por mais que isso seja muito óbvio, o que eu mais vejo são pessoas que têm conhecimento errando nisso. E aí existem duas questões. Primeira, o seu lead não vai conseguir entender o que está passando. Se for um story escrito, ela não vai conseguir ler. E o segundo ponto é que a gente se atrai muito pelo belo. Então, o design bonito, ele realmente é algo que vai fazer você prender atenção naquela sequência. E não precisa ser um design profissional, fazer no Canva, no Photoshop, sequência de stories, não. A ferramenta nativa do Instagram, lá nos stories, você consegue fazer sequências muito legais, apenas tendo o bom senso.
E outra dica que também é fundamental e coincide um pouco com a primeira é: traga pouco texto nos stories. Então, se você tem algo para falar sobre o mesmo assunto, que é bastante longo, divida em caixinhas de texto e vá soltando uma caixinha por vez. Então, como mostra aqui, você posta no story com a primeira caixinha, no próximo story você complementa com a segunda e assim sucessivamente. Isso vai fazer com que a pessoa tenha mais prazer em ler, porque não vai ter um blocão de texto, mas vai fazer ela continuar porque o ciclo daquela conversa não vai ter sido encerrado. Então vai gerar curiosidade sobre o que você vai falar depois. E por último, e super importante, saiba o que falar. Fazer stories é muito importante, mas você precisa trazer algo realmente que tenha futuro. E aí a gente entra em outro ponto que também é super falado aqui, pesquisa de persona. Saiba o que a sua audiência precisa ouvir ou a comunicação certa a ser falada. Trabalhe as dores, os sonhos, os desejos, os mitos. E assim ela não vai querer mais sair dos seus stories. Essas foram algumas dicas para você fazer stories bem atrativas e conseguir também converter em vendas. Então nada impede que depois de uma sequência bem bacana você coloque uma CTA com um link lá para a pessoa efetuar uma compra. Nada impede. Eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se ficou alguma dúvida ou qual tema você gostaria de ver aqui. Aproveita e segue a gente também no Instagram, @AgenciaTimeDigital. E eu fico por aqui, mas eu te espero terça às 20 horas.